Daí eu abro. Tá bom. Bom dia, meninos. Tudo bem aí? Sextou. Hoje é aula de prática trabalhista para aqueles alunos inscritos no Núcleo de Prática Trabalhista, atualmente Departamento de Prática Jurídica da Universidade Federal do Paraná. Para você que também, eventualmente, venha nos assistir nas redes, porque esta aula ficará nas redes sociais do YouTube e do Facebook do Instituto E10 de Passos, como também no meu perfil no YouTube, que é Sandro Lunardi. Você também está convidado a assistir esta aula da manhã, seguindo para o nosso segundo encontro, que diz respeito a uma parte preparatória para as práticas propriamente ditas, nesta manhã, para tratar do tema gestão de escritório e relação contratual com o cliente. Eu tenho a alegria e a honra de ter comigo o professor Vanderlei Taverna. Vanderlei, dê o seu primeiro bom dia, o seu primeiro acolhimento a todos que nos assistem. Seja bem-vindo. Sandro Lunardi, meu querido, é um grande prazer estar com você nesse momento, né? Nós que temos aí uma longa trajetória, uma longa jornada juntos, né? E um super bom dia nessa Curitiba azul hoje, né? Então vamos falar aí sobre esses temas tão interessantes. Estou à sua disposição. Muito bem, seja bem-vindo, Taverna. Só tem um probleminha técnico, parece que teu vídeo travou. Se você quiser desabilitar e habilitar o vídeo, vai que eventualmente ele volte. Mas enquanto isso, eu vou apresentando o professor Vanderlei Taverna. Ele é advogado há 25 anos, foi meu contemporâneo de turma na Faculdade de Direito de Curitiba, né? É professor universitário, foi professor do Unicuritiba em diversas instituições de ensino e cursos preparatórios, né? É consultor, empreendedor e palestrante. Tem formação de mestrado em filosofia, grau esse obtido perante a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Além disso, é estudioso das questões relacionadas à deontologia jurídica, que ele vai explicar o que é isso, teoria dos deveres, ética e vida corporativa e gestão de ambiente jurídico. Por todas essas credenciais, não só acadêmicas, mas de experiência e trajetória de vida de um profissional do direito que tem uma formação complementar na filosofia, mas que optou não só exercer a carreira de advogado e professor, mas se especializar no estudo da organização dos escritórios, no estudo também do comportamento ético desses profissionais. Por esses e por outros diversos motivos e tantos outros laços que nos unem, eu e o querido professor Taverna, que assim o chamo carinhosamente, conduziram a essa manhã esse nosso encontro, né? Então, Taverna, a gente tem uma missão com os meninos, e eu já os convido também para que registrem suas respectivas presenças. Nós somos em 23 alunos que optaram por essa disciplina de prática jurídica trabalhista, é uma disciplina na parte final do processo formativo, para o qual eles direcionam a sua maior identidade. Então, eles não estão aqui de modo compulsório, só a matrícula, mas a opção é uma opção que vai do prática trabalhista, prática civil, prática penal, como você bem conhece lá da nossa Faculdade de Direito de Curitiba. Taverna, eu, quando estruturei esses encontros, nessa parte ainda preparatória para a prática propriamente dita, eu refletia o seguinte: não, é importante que os alunos tenham acesso, primeiro, às carreiras, e o primeiro encontro foi exatamente nesse sentido. A apresentação das carreiras de magistrado, procurador do trabalho e advocacia trabalhista, obviamente.
Mas, fundamentalmente, o primeiro desafio da vida dos nossos alunos é o teste da OAB ou a tentativa do exercício profissional na advocacia, né? É o que está mais próximo para uma tentativa de inclusão no mercado de trabalho. Por isso, quando eu pensava esse nosso modelo de encontros, eu lembrava da nossa história, né? A gente saiu da faculdade sem saber absolutamente nada de como montar um escritório da advocacia. Sem dúvida. Cruzaço, né? Então eu pensei, puxa, é importante eu trazer, então, a experiência profissional do Taverna, não só a experiência profissional, mas tudo que você acumulou de reflexão, né, de organização, de escritório, de gestão, mas, sobretudo, da ética profissional, que é tão importante e, por vezes, é mal cuidada. Até por, não de má fé, mas por desconhecimento mesmo de alguns elementos básicos e chaves que você trará nessa manhã. Portanto, Taverna, novamente agradeço a tua presença, o teu tempo aqui disposto para nos ensinar nessa manhã, e eu já queria começar com a primeira premissa entre nós. Gestão de ambiente jurídico, um imperativo do serviço, competências e percepções. Explica para a gente aí o que significa gerir um ambiente jurídico, gerir um escritório, gerir uma sociedade, gerir funcionários, que é disso que se trata, né? Parte é conhecimento técnico, parte é gestão de pessoas e parte é contatar clientes, enfim, conta para a gente. Muito bem. Sandro, então, olha, é muito legal a gente estar trocando esse tipo de ideia com a moçada aí, e eu quero começar dizendo que, sim, efetivamente, nós saímos da faculdade absolutamente crus e abrimos o nosso escritório de advocacia muito intuitivamente, né? Moçada, vocês que estão nos vendo aí, nós somos um tempo maravilhoso, eu e Sandro Lunardi. E eu sempre brinco com meus alunos, né? A gente é do tempo que existia nas nossas salas o melhor e mais sensacional aparelho que já foi inventado no mundo, que é o 3 em 1, né? Então, certamente, vocês não sabem o que é o 3 em 1. Sandro Lunardi, o que é o 3 em 1? Poxa, um equipamento muito refinado tecnologicamente, que dispunha de um reprodutor de fitas cassete, que, ao mesmo tempo, reproduzia o bolachão, famoso LP, e o terceiro, não me lembro. Era o rádio, né? Que a gente gravava fitas, exatamente. Então, moçada, olha só, nós somos de um tempo muito primitivo, né? 25 anos atrás, e quando a gente se formou, a grande riqueza tecnológica era ter um fax, né? Que é um outro aparelho maravilhoso que você manda um papel daqui e ele vai para o Japão, né? Uma coisa absolutamente fantástica, né? O mesmo papel. Mas então, o que acontece? Nós saímos, então, da faculdade muito cruz, porque as faculdades elas não tinham essa ideia de formar um profissional que fosse também um gestor, né? E hoje há exatamente essa preocupação, e eu, durante a minha vida acadêmica, que sou professor desde 2004, sempre procurei criar com os meus alunos isso que você está criando aí com a moçada agora, que é criar um gap com a vida real. Ou seja, será que nós que fazemos direito, que estudamos uma série de temas interessantes relacionados ao direito, à filosofia, à economia, enfim, à sociologia, etc., será que nós estamos preparados para gerir? Então, por que eu coloco como ideia inicial para o trato o imperativo jurídico, o imperativo do serviço, perdão. Agora minha câmera travou de volta aqui, tá? Mas deixa eu ver aqui como é que é. Tá. Então, muito bem, por que eu coloco o imperativo do serviço? Porque vamos pensar o seguinte, moçada, vocês que estão aí nos assistindo, quando a gente vai num restaurante, o que a gente quer receber como tratamento do restaurante? Então, a gente tem uma perspectiva daquilo que a gente quer receber. Ou seja, a comida estar boa, a bebida estar gelada, o atendimento ser ok, ser cordial, né? Quando a gente vai num supermercado, quando a gente vai num dentista, ou seja, a gente quer ser bem tratado. Só que o bem tratado no comércio é uma coisa e no serviço propriamente dito, como na advocacia, ele é outra.
Então, eu gostaria que vocês observassem, dentro dessa lógica, o seguinte: são perguntas fundamentais que a gente tem que considerar. Então, eu sempre parto da seguinte premissa: como é o campo que você joga? Né? Então, eu queria que vocês pensassem agora em oportunidade. Ou seja, como é que é o mercado de advocacia em Curitiba ou aonde você quer trabalhar? Existem oportunidades interessantes para você se inserir no escritório de advocacia ou para você montar o seu escritório de advocacia? Você vai fazer uma advocacia trabalhista, joia, você vai atender reclamante. Qual é o eixo da cidade onde você vai montar o teu escritório? Você vai fazer uma advocacia tributária, talvez um escritório mais refinado, num lugar da cidade que seja menos popular, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala em gestão, Sandro, não é apenas a gestão propriamente dita, mas nós estamos pensando na gestão de uma carreira, ou seja, a oportunidade, ela faz a coisa acontecer, né? Então, você precisa ter o quê? Estratégia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Então, quando a gente pensa em oportunidade, eu vou tentar resolver a minha câmera aqui de volta. Só um minutinho, gente. Pois é, eu acho que eu vou ter que voltar, Sandro. Tudo bem. Vou ter que voltar e já volto aqui para a oportunidade. Só um pouquinho. Tranquilo, tranquilo. Nós estamos conversando com o professor Vanderlei Taverna, que nesta manhã nos apresenta o tema gestão de escritório e relação contratual com o cliente. 2 temas fundamentais para aqueles que pretendem, em última análise, desenvolver atividades no ramo da advocacia. Diferentemente de outras atividades ou funções, como apresentamos no nosso último encontro, as atividades que demandem um concurso público, você já ingressa numa atividade no qual a estrutura esteja montada. O Ministério Público do Trabalho já tem uma estrutura administrativa burocrática, você se insere numa dimensão de atividades, ou na magistratura você tem todo o sistema de justiça, uma secretaria montada. Agora, na advocacia, se você tomar a decisão de empreender individualmente, numa sociedade unipessoal, os ensinamentos do professor Taverna são fundamentais para que você possa desenvolver sua atividade. O professor Vanderlei Taverna está de volta, tem a palavra. Então, vamos lá. Dentro desse contexto, então, da sequência do raciocínio, então vamos lá. Como é o campo que você joga? Bom, primeira ideia, pensar em oportunidade. Segunda ideia, entender, Sandro, que existe uma diferença entre sonho e visão organizacional. Eu tenho um sonho de ter um escritório. Calma, gente. Você precisa compreender que você precisa fazer um projeto. Se você vai fazer uma sociedade unipessoal, qual é o tamanho do seu escritório? Você vai ter um estagiário? Como é que vai ser a pegada? Como é que vai ser a interação com o teu cliente? Então, você precisa ter uma visão organizacional. Se ver dentro daquele escritório e se ver prestando serviço ali, né? Logo mais a gente vai falar de resultado. Mas o resultado só virá se você começar a desenhar o que a gente chama de visão organizacional. Então, a visão organizacional ela está intimamente ligada a uma busca por desempenho. Porque, afinal de contas, Sandro, todos nós trabalhamos dentro de um imperativo ético que nos é peculiar, e tenho certeza você espelha isso nos alunos, mas a gente trabalha para ganhar dinheiro. Então, a gente precisa ter essa necessária visão organizacional para compreender o quê? O desempenho. Porque eu pergunto assim, para os alunos que são quintoanistas, como os que agora nos assistem, né? Quanto que você quer ganhar por mês? Isso é muito louco, né? Porque se vocês aí pudessem nos dizer agora, olha, eu quero ganhar quanto por mês? E é muito maluco, porque tem gente que fala, eu quero ganhar 3 mil, e tem gente que fala, eu quero ganhar 50 mil, né? Só que querer ganhar é muito legal, de você ter a meta, etc., e fixar um plano, enfim, isso é absolutamente fundamental. Mas para você desenhar, então, essa visão organizacional, que tem muito a ver com o imperativo do serviço, existe um processo, né? Aí as pessoas falam assim, tá vendo? Mas como é que eu vou aparecer no meio da multidão, né? Eu acho que não existe fórmula para isso. Eu e o professor Sandro Lunardi, nós temos uma
uma característica assim, muito, muito pessoal. Além da gente ser do signo de Escorpião, né, a gente sempre foi de dar a cara para bater. Então, a gente sempre foi de ir atrás, né? A gente sempre foi de militar, de estar na OAB, de estar no diretório acadêmico, de estar na igreja, né, Sandro? Então, a gente sempre apareceu. E isso, acho que não era uma estratégia nossa, mas sempre foi muito nosso, né? De participar, eu em ONGs de meio ambiente, enfim. Então, quando você aparece, inegavelmente, pessoas vão te procurar para te contratar, né? Agora, claro que nós temos hoje as redes sociais, temos aí o LinkedIn, o YouTube, mas tudo aquilo que daqui para frente vai surgir, que a gente também vai falar daqui a pouco um pouco, que faz com que o profissional apareça. Mas se a gente não entender essa trinca de conceitos, que é oportunidade, compreender a diferença de sonho e visão organizacional e entender desempenho, a gente não responde a segunda pergunta, que é a seguinte: o que você quer jogar? Vamos lá, então. Eu tenho 1,77 m. Eu não vou conseguir jogar basquete, né, Sandro? Só se for armador, né? Então eu posso praticar outros esportes, né? Com um grande desempenho. Posso até vir a ser um gênio, né? Basquete sendo baixinho, mas em tese você tem que comprar aquilo que você quer jogar. E aí essa é a lógica. Onde o escritório atua? No que você vai querer ser referência? Quer dizer, aonde você quer chegar, né? Então, se eu te perguntar assim, Sandro, hoje nós temos que atuação, ou não é que atuação, hoje nós temos um mercado adequado, ou um bom mercado para se militar na Justiça do Trabalho em Curitiba como advogado? Então, minha câmera novamente falhou, enquanto você responde isso, eu vou tentar voltar aqui tudo de volta e ver o que está acontecendo, tá bom? Então, a ideia é a seguinte: vou querer atuar no direito trabalhista. Tem mercado? Muito bem, boa pergunta, professor Taverna. O momento da advocacia trabalhista é difícil atualmente. Nós temos uma situação que reflete vários elementos. O primeiro deles, a crise econômica resultante da pandemia. Ou seja, você tem uma contração do mercado de trabalho, ou seja, menos postos de trabalho disponíveis, e com a contração do mercado de trabalho, as pessoas têm menos interesse de litigar, porque a grande preocupação delas é se recolocar no mercado de trabalho. Um segundo problema objetivamente verificável é a reforma trabalhista, que fixou balizas mais restritivas para o acesso à justiça. Enquanto você saía, eu disse que a crise econômica restringiu o mercado de trabalho e, portanto, também as pessoas procuram, na verdade, a recolocação no mercado antes de postular algo em juízo. Um segundo aspecto, respondia, diz respeito à regulação do trabalho, sobretudo os marcos do processo de trabalho que foram alterados com a Lei 13.467/17, que é a reforma trabalhista, que estabeleceu critérios mais restritivos de acesso ao judiciário. Então, nós vivemos um momento ainda de transição, no momento de crise, mas de transição, muito sem saber para onde vai a advocacia trabalhista. Ela já representou 1/3 da ocupação de toda a dimensão dos advogados, né? Era um número significativo, mas a gente tem que ser muito franco, né, com os nossos alunos. O momento é de muita dificuldade para escritórios da advocacia por conta de não conseguir acessar clientes, não atender as empresas ou trabalhadores que estão, por vezes, isolados ou, por vezes, com a sua estrutura produtiva desativada, parcial ou integralmente. Então, a situação hoje é difícil, mas é uma advocacia que será sempre presente porque tem uma justiça especializada, né? Era isso. Moçada, olha que interessante. O que o professor Sandro falou tem a ver com uma coisa que eu chamo de abrangência, né? Então, assim, o que eu vendo, né? Quer dizer, o que eu me vendo, o que eu sei fazer,
né? Então, certamente, nesse momento em que vivemos, isso que o professor Sandro fala, talvez você que queira fazer advocacia trabalhista também tenha que entender de advocacia previdenciária, porque é mais uma ferramenta de mobilização dentro da abrangência do teu escopo do escritório, né, para você poder ter resultado, né? Claro que não dá para ser professor de Deus e querer saber de tudo, né? Então, uma vez eu entrevistei um menino para ser estagiário aqui, Sandro, eu perguntei para ele assim, quanto você sabe do direito? Ele falou, professor, eu sei 70%. E ele perguntou, e você? Eu falei, cara, eu sei uns 5. Aí, claro que ele não foi selecionado, né? Então, assim, não dá para querer saber tudo, né? Então, o que acontece? Quando a gente se mobiliza e consegue planejar aquilo que a gente quer oferecer para o nosso cliente, isso eu chamo de alinhamento de recurso organizacional. Porque daí eu vou criar uma estrutura para poder oferecer estes serviços. Por quê? Porque para cada prática, para cada situação, a gente precisa ter um objetivo. Lembre-se, a gente falou de como é o campo que a gente joga, o que a gente quer jogar e como que a gente joga para ganhar, né? Então, não é muito diferente do futebol, né? Nós não somos flamenguistas, nem eu, nem o Sandro, eu sou atlético, time que tem ganhado bastante coisas, o Sandro é coxa, felizmente não, né, não tá bom, mas se você pensar assim, por que o Flamengo foi super campeão no ano passado, né, usando aí o futebol, né, porque houve um alinhamento de uma série de recursos, dos craques, do Jorge Jesus, etc., e a coisa deu certo. Então, eu acho que quando a gente cria uma estratégia, a estratégia é sempre resultado da seguinte fórmula, Sandra: mobilização mais formulação mais realização. Porque a gente precisa saber o que a gente quer, porque se a gente não souber o que a gente quer, ninguém vai querer pela gente, né? Então, dentro então dessa história do imperativo do serviço, existe uma série de dicas que a gente pode dar, e aí eu vou ficar à disposição aí para quem quiser me contatar depois e a gente trocar figurinhas, porque eu acho que o grande espírito de ser professor é de compreender que a gente não é professor, a gente é facilitador, a gente troca ideia, a gente está aí para a vida, né? Para ajudar as pessoas, enfim, e trocar um pouquinho que a gente sabe de experiência para poder fazer acontecer as coisas. Então, é o que eu digo sempre, a advocacia ela foi evoluindo enquanto profissão, o mercado foi se transformando porque ele é o mercado, e hoje, quem diria, Sandro, nós do tempo do 3 em 1, estamos fazendo as audiências, né, todas telepresenciais, as aulas também, né, e é assim que vai acontecer. Então, a moçada que está nos assistindo, que é de uma outra geração, essa geração muito, muito rápida, muito tecnológica, certamente vai utilizar todas essas novas ferramentas para poder ter êxito naquilo que se quer. Então, eu acho que a gente falar de imperativo do serviço é entender muito isso. Porque será que o cliente, aí agora eu devolvo uma pergunta nesse bate-bola para você, será que o cliente ele precisa, de fato, ainda te visitar no teu escritório e conversar com você pessoalmente? Será que isso é necessário ainda? É muito bacana a gente refletir sobre isso, sobretudo nesse momento, né? Eu vou te dar o depoimento do meu escritório. Foi uma situação super interessante, porque eu voltava dos Estados Unidos e avisei o pessoal do escritório, gente, está chegando uma doença complicada. Vocês comprem álcool gel, máscara e preparem-se que a situação está terrível. Eu ia no mercado, não tinha máscara para vender. Eu estava antecipando algo que ia acontecer. E foi o que aconteceu ali nas 2 primeiras semanas de março, ali, né? Na segunda quinzena de março, foi a chegada da doença e o impacto geral na sociedade. Eu digo, olha, pelo que eu estou vendo, ouvindo e assistindo, vai ter uma fortíssima mobilização social sobre esse tema. E foi o que aconteceu. Eu cheguei de viagem na quinta-feira, na semana seguinte, o escritório rapidamente foi transformado em teletrabalho, as pessoas foram todas deslocadas para suas residências, com todas as dificuldades e problemas que isso comporta, né? As casas não estavam preparadas para receber um escritório, né? Eu acho que de todos os escritórios, o único que tinha o seu espaço de home office era eu, nós somos em 15 pessoas, então todo mundo teve que adaptar
comprar a internet, melhorar a qualidade da banda da internet, comprar um equipamento melhor ou levar o equipamento do escritório. Então, foi todo um processo de transformação. Aí vem o segundo momento. Bom, a vida segue existindo. Seguimos com prazos, seguimos com petições, mas as audiências estavam interrompidas temporariamente. E agora, nesse momento, inclusive, a gente vive uma profunda reflexão no âmbito da Justiça do Trabalho entre advogados e juízes, e como vai se dar a metodologia das audiências telepresenciais. Né? Mas, sobretudo, o que você me perguntou né, dos clientes, a relação hoje é completamente distinta. Alguns clientes que têm capacidade, tecnologia e têm um certo status financeiro preferem o atendimento telepresencial. As pessoas mais simples, que não têm condições, ou que não sabe, ou que não tem inclusão tecnológica, por vezes, ou que não tem um filho que dê um suporte para fazer o atendimento via celular, as pessoas vão presencialmente ao escritório. Mas o atendimento presencial, nesse momento, é exceção à regra. Né? É importante dizer isso. E a gente estruturou... Com certeza. E é interessante a gente perceber... Então, o que você está falando, na verdade, é a gente entender que a gente tem que ter competências diferentes daquelas que a gente usualmente tem quando a gente fala em faculdade de direito. Eu preciso ser arguto, eu preciso ter uma boa interpretação daquilo que eu leio, eu preciso saber escrever, obviamente, né, para convencer na minha tese, mas eu acho que para você ser um bom gestor do seu negócio, e aí eu queria falar um pouco de empreendedorismo, né, que eu acho que está dentro dessa ideia, e a gente entender o seguinte, olha, eu vou montar o meu escritório de advocacia ou a minha sociedade unipessoal. Joia. Então, eu estou decidido. Então, a ideia deixa de ser uma ideia, ela passa a ser parte de um projeto, e se é um projeto, você vai ter que pensar em dinheiro, né? Então, para a gente ser bem claro, vida real. Vou montar o meu escritório na Vila Auer, perto do terminal do Carmo. Quanto é o aluguel de uma sala ali? Interessante. Vou montar o meu escritório na Praça Rui Barbosa. Uma outra pegada. Vou montar o meu escritório no Batel. Aí nós temos um custo maior e você precisa pensar sobre o aspecto organizacional. Eu vou ter quantos colaboradores? Eu preciso ter pelo menos um? Não, nenhum. E como é que vai ser o meu contato com o cliente? Eu vou fazer os contatos, eu vou ter um estagiário para fazer os contatos. Então, quando você faz o projeto, você tem que entender que tem um custo operacional aquilo. E quando a gente começa a ter o resultado, a gente precisa entender que não dá para gastar tudo, você precisa ter uma reserva para você poder fazer a evolução dos seus projetos e fazer gestão de crise, etc. Mas então eu queria perguntar para a turma o seguinte, né? E perguntando para a turma, eu pergunto para você e também para mim, aqui internamente, daquilo que a gente tem que fazer reflexão. Quando a gente pensa em montar um negócio, a gente precisa entender o seguinte, esse negócio, ele é uma bela oportunidade ou ele não é uma bela oportunidade? Né? É a história de fazer uma sorveteria no inverno. Né? Eu me lembro de um negócio que surgiu em Curitiba, já tem uns 10 anos isso, lembra da Yoguland? O que era? Eram uns iogurtes com sorvete, não sei o que. Começou a ter Yoguland para todo lado. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Né? Tem que gostar muito disso, e de fato não deu. A história dos food trucks, não, food truck, o cara vai pôr tipo nos Estados Unidos, na Europa e tal. Não deu certo. Então, assim, a gente compreender, assim, que eu falei há pouco, né, do sonho versus visão organizacional. Será que o que eu quero vai dar? Isso é uma oportunidade ou é uma ameaça? O Ferreira Goulart, grande poeta brasileiro, diz que, às vezes, o que é refúgio, na verdade, é uma armadilha. E o que é armadilha, na verdade, é refúgio. Né? Então, nós temos sustentabilidade nesse negócio, esse negócio vai para frente, essa ideia de advocacia, ela fluirá, né? Que mudanças, tendências ou descontinuidades podem afetar positiva ou negativamente o negócio? Né? Nós falamos aí, você falou há pouco do impacto da mudança da lei trabalhista, que não vamos nem entrar na discussão ética dela, né? Mas a gente sabe que isso foi muito ruim para todos, né? Quer dizer, porque
filosoficamente, ela é nula de essência, né? Ela retira direito do trabalhador, etc., né? Então, e a gente entender, diante desse contexto, o seguinte: o que eu tenho, o que eu, profissional, tenho, ao sair da faculdade com 20 e poucos anos, de ponto forte? Então, quais são os pontos fortes? Vamos lembrar lá, Sandro. Liderança, eu tenho empatia, porque se a gente perguntar assim, como é que a gente conquista o cliente? Às vezes a pessoa pergunta, professor, como é que eu conquisto o cliente? Eu respondo, tem 2 caminhos. Ou é por simpatia, ou é por empatia. O que é simpatia? É essa coisa natural que rolou. Pô, Deus se apossando, fica com a sua cara, super bacana, legal, me explica aí, ação, eu tenho chance, não tenho chance, vai dar muito dinheiro, não dá, tem risco. Pô, quando a coisa fluiu, né? E o que é a empatia? A empatia, nem sempre você vai ser simpático com todos e nem sempre vai ter essa liga. É quando você começa a compreender o problema do cliente, se põe no lugar dele e consegue fazer essa troca que gere credibilidade, né? Então, não existe um modelo de sucesso, não, mas eu vou conquistar tantos clientes. Não existe. O que existe é trabalho, verdade. O cliente quer saber 3 coisas, vamos sempre lembrar: quanto custa, ou quanto eu ganho, quanto tempo demora e se eu tenho chance. É isso. Então, isso que nós, advogados, precisamos deixar claro para os clientes, né, Sandro? Então, quando a gente fala em competências e percepções, a gente tem que perceber os nossos pontos fortes. E tem que perceber, e aí é difícil para quem é teimoso, né, Sandro? Os nossos pontos fracos. Porque todos nós temos pontos fracos. Eu costumo dizer, para quem trabalha comigo e quem assiste minhas aulas, né, Sandro, que a pior coisa do mundo é dizer para o cliente que ele perdeu. Se o cliente perde ou ganha, não empata, né, Sandro? Então, assim, doutor, mas como é que eu digo para o cliente que ele perdeu? Porque lá atrás, quando você foi contado, você disse que ele tinha chance de ganhar e tinha chance de perder. Então, nesse mundo acadêmico de 1000 anos dando aula, eu já dei aula para alguns médicos. E até dei aula, fiquei amigo do professor Gilmar, professor da medicina da UFPR, foi fazer direito lá na Curitiba, e a gestão dele, como docente no curso de medicina, era UTI. Eu falo, pô, Gilmar, como é que você ensina os caras a conversar com a família do paciente que está na UTI que morre? Acabei de receber uma notícia que um tio faleceu de Covid nesse minuto. Putz, isso? É isso. Então, meus pêsames, meus sentimentos, né, Cedro? Mas aí ele me diz assim, Taverna, a gente precisa ser ético e racional. Então, precisa dizer para a família do cliente o que aconteceu, porque era um quadro possível. Ninguém quer que as pessoas morram. Então, infelizmente, quem já teve parente na UTI sabe que a gente chega feliz da vida, faceirão na UTI, e o médico fala assim, olha, complicou o rim, complicou não sei o quê, você já sai para comprar o caixão. E a pessoa sobrevive, muitas vezes, né? Graças a Deus, né? Então, assim, onde é que eu quero chegar? Nós precisamos ter essa competência, e às vezes isso é um ponto fraco do profissional, de não saber dizer a notícia ruim para o cliente, mas a gente precisa entender isso. A gente precisa entender, nos anos 90, aquele Daniel Goleman criou aquele conceito de inteligência emocional, né, e tal, que hoje nós estamos além da inteligência emocional, estudos, especialmente Lona falando nisso, que nada mais é do que a gente compreender exatamente as emoções, as idiosincrasias do cliente, né? Aquela pessoa que quer trabalhar com direito de família tem que ter a paciência de entender o problema do cliente, de ouvir, de aconselhar, né? De tentar mitigar o conflito, e isso muitas vezes não é fácil, porque você tem que estar equilibrado você, né? Então eu pergunto assim, quais são os meus pontos fracos, né, Sandro? Quais são os teus? E o que a gente melhorou nesses 25 anos de carreira? Agora eu devolvo para você falar aí. Então, você tocou em 2 temas, um deles que eu acho muito sensível para orientar os meninos, e um de habilidade pessoal e outro de gestão, né? O de gestão é a questão financeira, tá vendo? É importante que eles saibam que no começo a gente tem dificuldade de separar o dinheiro na mesma conta. Veja, a chave do insucesso é você ter a mesma conta pessoal e a mesma conta para gerenciar
os valores dos clientes. É a chave. Não confunda o boteco com a tua conta, né? Então A primeira regra, separe uma conta específica. Hoje é mais fácil se fazer isso por conta da sociedade unipessoal ou de ter mais de uma conta, né? Antes era tão difícil abrir conta, né? Tá vendo? Lembrando que eu sou bancário, né? Mas você ter a conta separada, isso é muito importante desde o começo. Putz, a vida, esse mês eu estou numa pindaíba danada. Mas, cara, aquele dinheiro não é teu. Uma hora você tem que prestar contas desse dinheiro. Tem tanta gente boa, tá vendo? Que no começo da carreira se confunde. Aliás, a maioria dos problemas, e depois você vai falar isso, né? Do ponto de vista ético, é problema com prestação de contas, né? Mas esse eu acho assim, a pior coisa do mundo é o dinheiro do outro, que é do outro. Então, eu que militei durante muitos anos no Tribunal de Ética da OAB também, da OAB Paraná, da seccional, a gente via ali colegas que pegavam o dinheiro do cliente, trabalhistas, né, ações trabalhistas, e o coitado do lado do reclamante ligando, doutor, sai, não, tá saindo, o cara já tinha recebido há um ano, e não é um, dois, N situações do Paraná inteiro, no Brasil inteiro, né. Então, é legal você ter adentrado nessa seara, porque acho que a gente entra agora, então, estamos com 35 minutos de live, no nosso segundo tema, né, aspectos éticos e legais pertinentes ao tema. Fala, Sandro. Deixa eu só um segundo aspecto. Eu falei faltou o segundo. Fala. O segundo que é a habilidade pessoal, né? Você tratou de empatia e simpatia. Por vezes, tá vendo? Eu vou te dizer algo que deve ter acontecido com você e aconteceu também comigo em menor escala, mas você tratar com problemas que estão para além da relação contratual, do contrato de trabalho, ou do contrato familiar. Tem aspectos que são de natureza comportamental e que você atua, às vezes, como sem ter habilitação para tal, mas como um psicólogo, né? Tá vendo? Não sei se te ocorre, assim, de cabeça, um Sim, caos. N situações. Não, e assim, eu acho que o que você diz é assim, a gente precisa entender, moçada, vocês que estão aí nos assistindo, a gente precisa dizer não. E saber dizer não é tão difícil, né? Então, hoje que nós temos aí o WhatsApp como ferramenta, né, Sandro? Pô, se o teu cliente passa um WhatsApp 11 horas da noite, você responde o cara? Então, veja, eu não sou advogado criminalista, né? Nem você. Então, em tese, 11 horas da noite, as coisas não vão acontecer, né? Não teve um despacho de gente do TRT 9, né? Não teve. Então, eu costumo perguntar assim para os alunos, moçada, vejam aí vocês, quem que manda na relação? É o cliente ou é o advogado? Aí, usualmente, vem aquela história, não, o cliente sempre tem razão. Não necessariamente, né? Então, eu deixo muito claro como é que é o trato comigo. Então, assim, Sandro, você está me contratando, beleza? Beleza. Quando você quiser falar comigo, você tem meu WhatsApp, tranquilo, você pode me ligar a hora que você quiser, passar mensagem a hora que você quiser. Sendo urgente, eu vou responder você fora do horário de serviço. Não sendo urgente, nós vamos respeitar uma lógica do horário de trabalho. Pode ser? Pode ser. Final de semana, usualmente, eu não respondo. Por quê? Porque se você não deixar claro a regra do jogo, ele vai fazer o que quiser. Então, precisa tratar isso, né? Então, preferencialmente, relações empresariais são tratadas sob o aspecto empresarial. Então, o cliente liga para o escritório, fala com a turma do escritório, precisa falar comigo, sem problema, eu vou atender, vou marcar hora, vou retornar, não é o problema. Mas isso precisa estar claro. Aí vem cliente que fala assim, mas eu estou te pagando, né? Sim, o senhor está me pagando, sem problema. Por isso que eu estou lhe atendendo, dentro de uma regra que é tratada, né? Então, saber dizer não exatamente é uma arte. E aí, obviamente, tem a questão ética, né? Disso tudo, né? Então, falando um pouquinho desses aspectos legais e éticos, né? Então, moçada, se vocês quiserem... Oi. Eu preciso fazer uma ligação por conta dessa notícia de falecimento, eu preciso dar uma amparo aqui. Se você quiser seguir conversando, é só eu ligar para ela. Tá, eu vou tocando. Vai lá. Vou pedir licença para os alunos aqui, porque eu preciso dar um motivo de força maior, vai lá. Então, moçada, olha só. Já volto. Então, olha só. Quando a gente fala de questões legais relacionadas à abertura de um escritório de advocacia ou de uma sociedade unipessoal de advogado, que é o advogado sozinho, né? A OAB, ela te dá toda a estrutura, não é estrutura, mas todo o apoio necessário, porque tem toda a parte contratual,
tudo aquilo que você precisa, até no próprio site da OAB você vai obter. Então, eu posso dizer para vocês que é bastante simples você abrir o teu escritório de advocacia. Mas esse que é o problema, né? Quer dizer, por ser tão simples e tão fácil, às vezes as pessoas não planejam, né? Então, você ter uma sociedade, você precisa saber quem é o teu sócio, você precisa se dar bem com ele, você precisa ter confiança nele, porque a partir do momento que você abre uma sociedade, vai até a Receita Federal para obter um CNPJ, para você poder fazer o teu cadastro de inscrição no município para recolher o Imposto sobre Serviço, que é o ISS, né, para a gente poder emitir as notas fiscais, contratar a nossa secretária, registrar a carteira profissional, etc., a gente precisa entender que responsabilidades advêm disso. Então, são 2 tipos de responsabilidades, tá? A primeira, ela é em relação aos clientes, né? Então, vamos lembrar sempre, né, que a responsabilidade dos sócios, ela é bastante séria, né? Então, ela é subsidiária e ela é ilimitada na forma do Estatuto da Advocacia. Então, significa dizer que eu sou sócio do Sandro, atendo um cliente, sempre eu retorno, o cliente não sabe quem é o Sandro, só vê que está o nome na placa. E aí, a gente perde um prazo. A responsabilidade é só minha? Não. É minha e do Sandro, porque nós somos sócios. Então, quem você vai ter como sócio é fundamental nesse contexto, né? Porque tudo aquilo que você fará, você poderá ser punido se agir com dolo ou com culpa. Então, vamos lembrar que os elementos da culpa são negligência, imprudência e imperícia. Eu não quero perder um prazo, mas eu posso perder um prazo, né? Então, se eu for negligente e deixar tudo para o último dia e, de repente, não acertar aqui a contagem do prazo, e o cliente tiver um problema e perder dinheiro, ele pode fazer a regressiva contra mim ou contra o escritório. Então, é muito importante compreender que tanto a Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia, quanto o Código de Ética e Disciplina da OAB e ainda o Regulamento Geral do Estatuto, eles são as normativas que tipificam essas regras do jogo para quem quer empreender na advocacia e se relacionam, obviamente, à atividade de advocacia como um todo, né? Então, é esse tripé, Código de Ética, Estatuto e Regulamento Geral, que a gente precisa compreender quando a gente quer empreender na advocacia, tá? Então, em relação ao cliente, em relação à estruturação da sociedade, bastante claro. Bom, aí nós temos, obviamente, que cumprir as demais regras vigentes do Brasil, né? Então, vamos lembrar que o aspecto tributário também é fundamental, na medida em que, conforme o tamanho da tua sociedade, você paga mais ou menos impostos, né? Então, se você for só você na sociedade unipessoal e tiver até X de rendimento anual, você vai pagar pouco imposto, né? Mas se você for uma sociedade de advogados grande, que gire muito dinheiro, obviamente que você vai pagar mais tributo. O vetor importante é compreender que o imposto sobre serviço, que é o imposto municipal, a alíquota varia de cidade para cidade. Por exemplo, em Curitiba é 5%. Em Pinhais, na região metropolitana, ela é a menor alíquota, ela é de 2%. Então, como a gente falava em oportunidade, etc., você precisa compreender isso quando você vai montar o teu plano de ação do teu escritório, né? Porque empreender significa observar custos também, né? Então, o que eu queria deixar claro em relação a esse aspecto de leis que nós precisamos saber quando a gente vai empreender na advocacia, basicamente entender que nós temos que pagar impostos daquilo que a gente recebe e emite a nota fiscal, nós temos que cumprir normas trabalhistas, por óbvio, dos empregados que estão registrados da nossa pessoa jurídica, né?
nós sim somos responsáveis por tudo aquilo que a gente fala, faz e escreve, né? E nessa vivência de muitos anos de Tribunal de Ética da OAB e de professor de ética, eu posso dizer que já vi de tudo, né? Então, já vi sócios brigarem por dinheiro, né? Já peguei processos éticos assim, cabeludos relacionados a brigas e sociedades. Então, eu acho que a grande percepção, a grande sacada é vocês compreenderem o seguinte: vou fazer a minha sociedade, a minha portinha, né? A OAB americana, lá, American Bar Association, chama isso de Solo Practice Owner, né? Então, joia. Então, vou estabelecer uma sala, vou botar minha placa. Como é que eu vou me comunicar? Isso é interessante também, né? Então, relações com o cliente e publicidade, né? Isso está lá no Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, assim, o que que eu posso e o que eu não posso, né? O que que eu posso pôr? O que que eu posso? Como é que eu me vendo, né? Então, vamos lembrar. Você pode colocar que você é mestre em, pode, doutor em, pode, pós-graduado em, pode. O que você não pode pôr é ex. Ah, eu sou ex-delegado, ex-juiz, ex-promotor. Então, a tua antiga profissão, ela não pode se vincular, porque pode gerar captação indevida de clientela, tá? Você nunca pode dizer ou afirmar ou pretender ser aquilo que você não é, né? Então, você colocar assim, a Vanderlei Taverna, o melhor advogado de direito comercial do Paraná, fulano de tal, o melhor advogado criminalista. Não pode usar slogan, esse solta todos, esse resolve, esse ganha todas. Nada disso pode. Como não pode você confundir profissões? Então, a gente sabe que tem muita gente que é contador e advogado. Então, você tem que ter um cartão para contador e um cartão para advogado. No ambiente físico, pode ter as duas especialidades, mas, na verdade, você tem que ter placas distintas, telefones distintos, etc. E aí a gente entra numa grande polêmica, né, que é o uso de internet, redes sociais, etc, etc, etc. Porque quando a publicidade ela era estática, ela era normal, ela não era online, você sabia que você não podia fazer um outdoor, né? De advogado, não pode, né? Mas você sabia que você pode fazer uma folha de petição, um cartão, enfim, um material, né? Um boletim interno do escritório para você passar para o cliente, isso pode. Mas agora, com as redes sociais, isso se pulverizou, né? Então, a regra continua a mesma, você não pode colocar duas profissões, dizer o que não é, etc., mas é muito difícil de fiscalizar isso, né? Então, eu me lembro que tinha um advogado, que eu não vou dizer o nome, que ele era de Belém do Pará, né? Então, era muito engraçado porque o anúncio dele na internet, ele era como se fosse um vídeo, sabe? Eu estou falando de regra de publicidade na advocacia, tá? Explicando exatamente o que pode e o que não pode, dentro dessa ideia de aspecto legal e ético. E tinha um advogado de Belém do Pará, que era um criminalista, e o vídeo era fantástico. Ele dizia assim: doutor fulano de tal, especializado em causas criminais e celestiais, porque ele era também pastor. Ele fala assim, ó, o escritório de advocacia desse advogado vai até onde você quiser, inclusive dentro do presídio. Vou lhe soltar e lhe salvar. Então, veja, um advogado absolutamente sem noção, me faz um negócio desse, né? E posta, né? Aí tem a OAB, alguém lá denunciar, ir para o Tribunal de Ética, oficial, o camarada, para o camarada tirar do ar. Mas até tirar do ar, muita gente já viu. Claro que eu estou usando um exemplo da vida real, que foi ridículo, né? Mas tem muita gente que usa indevidamente as redes sociais para fazer a captação igualmente indevida de clientela. Logo, meus queridos amigos, nós não podemos fazer publicidade. Se o professor Sandro quiser botar o escritório Passos e Lunar na novela das 8, no Jornal Nacional, pagando R$1 milhão o minuto, ele não pode, né? Nos Estados Unidos já pode, olha que loucura, né? American Bar Association lá tem regras completamente diferentes.
Então, o professor Santos esteve recentemente nos Estados Unidos, você vê no ponto de ônibus, né? Aquela mídia dizendo assim, foi injuriado, contrate o advogado e tal. Porque, claro, né, lá a common law é diferente da civil law nossa aqui, né? E contratar advogado lá é muito mais caro do que aqui. Mas os caras fazem um anúncio para você poder buscar. Fala, doutor Sandro. Aquele seriado lá, The Better Call Saul, do Netflix, é exatamente isso. O Saul Goodman é um advogado, é um picareta e que aposta de forma radical nas hipóteses de propaganda. Na verdade, é tudo para que vocês não devem fazer, né? É importante assistir, porque é um seriado que dialoga com o Breaking Bad, né? É um advogado, são 2 seriados separados, e que no Breaking Bad é um professor de química com câncer que desenvolve uma droga, né, e passa a entrar no mercado de drogas, e que tem depois um advogado que vai intervir na vida dele, mas que tem depois um seriado próprio, que é o The Better Call Saul. E é interessante assistir para entender como não deve ser o comportamento de propaganda no caso brasileiro. Positivo. Então moçada, a pergunta fundamental é: quais são os princípios e valores fundamentais dos quais nós não estamos dispostos a renunciar, aconteça o que acontecer? Essa é a pergunta. Né? Esses princípios fundamentais, eles são compartilhados e vividos por todos. Porque a regra, vamos pensar, gente, Estatuto da Advocacia, Código de Ética, Regulamento Geral, pagar tributo, registrar funcionário, que eu estava falando, né, no dia a dia da gestão de um negócio, né? Seu dever ser, tá lá, sabe o que fazer, né? Mas a questão ética é fundamental, porque como é que você lida, meus queridos amigos, quando a sua funcionária, a sua secretária chega e fala assim, doutor, eu tô com um problema no meu estômago e eu não estou passando bem, posso ir embora? Sandro, não tem gente que diz assim, isso não é problema meu, toma um remédio, vai fazer o seu trabalho, porque se você não quiser trabalhar, tem gente que quer? Não tem gente que fala isso? Tem, né? Tem. Então você precisa ser humano para compreender que é uma pessoa que está na tua frente, não é porque você é o patrão dela que você pode agir de maneira absolutamente imperativa e não humana, né? Agora, obviamente que tem questões que são curiosas, que a gente precisa deixar muito bem claro as coisas, e essa história é muito engraçada, porque uma vez eu contratei essa de uma secretária, e ela na entrevista foi super bacana, assim, era uma menina bem ligeira, assim, bem conectada e tal. E aí eu falei algumas coisas, regras do escritório, né, Sandra? E uma das regras que já tem regra, né, gente? Não comer na sala, não comer na mesa de serviço, né? Claro que a pessoa pode trazer uma maçã, pode trazer um iogurte, não é o problema, pode fazer lanche, vai na cozinha, faz o lanche, não é o problema, né? Porque eu acho que comer na mesa de trabalho é deselegante, o cliente pode chegar, ela era a secretária de recepção ali do escritório. Então. E aí, um dia eu peguei ela comendo fandangos, com aquele cheiro tradicional do fandangos e o telefone com o farelinho do fandangos. Eu falei assim, você está comendo? Ela falou, doutor, assim, doutor, o senhor quer um fandangos? Daí eu falei, olha, chama Cláudia. Eu falei, Cláudia, olha, obrigado e tal. Deixei passar. Depois me falou, lembra que a gente combinou, você está começando agora, história do fandango. Desculpa, é que eu estava com fome. Tá bom, beleza. Pô, deu 2 dias de volta, cheio de fandangos no telefone. E na terceira vez eu peguei ela em flagrante no fandangos. Ela era viciada em fandangos. E aí deu, sei lá, 28 dias do contrato de experiência, eu falei que não deu certo. Mas falei, seriamente. Então, ela olhou para mim e falou assim, doutor, foi o fandangos. Foi. Então, demitir, gente, meus queridos amigos, demitir é algo que não é fácil. Contratar é fácil. Demitir é muito chato.
Principalmente quando você tem que demitir, em época de crise, você tem que demitir um trabalhador que tem família e que precisa do emprego, né? Mas às vezes você tem que demitir e você precisa, você não pode ter assim, um problema, sofrer muito com isso, porque faz parte do contexto. O que você precisa é ser ético e compreender que isso faz parte de uma habilidade que você tem que ter na hora de fazer gestão, que é a gestão de pessoas. Que não é fácil fazer gestão de pessoas, como não é fácil fazer gestão financeira. Por isso que a gente tem que cada vez mais se melhorar, cada vez mais fazer cursos, compreender exatamente o que está em jogo. Porque a gestão, ela não é fácil, e a gente não aprende na faculdade, a gente aprende na vida errando, né? Então, o que acho que essa live pretende é exatamente criar nos alunos essa ideia. Então, durante muitos anos eu dei uma disciplina lá na Curitiba, na Unicuritiba, chamada Gestão de Ambiente Jurídico, onde a gente tratava em 6 meses tudo aquilo que a gente está conversando agora, para experienciar aquele camarada que queria montar o escritório, para que ele pudesse, então, vivenciar exatamente realidades que ele não tinha. Então, eu acho que aspecto ético e legal, a gente também vence esse tema, Sam, né? Então, eu queria falar um pouquinho agora de produtividade, né? Como é que a gente potencializa a nossa produtividade? Existe um segredo, existe uma chave para isso? Não existe um segredo, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos vivendo em um tempo muito bacana, né? Então, grandes mudanças em todos os ambientes, né? Novas ondas, tendências, descontinuidades, né? A tal da reengenharia já não existe mais, agora é disrupção nessa, né? Então, a gente falar em planejamento estratégico, aliança estratégica, ação estratégica é fundamental, né? Ler, nós falamos, trocando uma ideia ontem, né, Sandro? Michel Zappa, Philip Zimbardo, Raymond Kurzweil, né? Ou seja, saber para onde o mundo vai é fundamental para a gente criar estratégia para o que chamamos de consequências inesperadas da tecnologia. A história é que o Henry Ford, lá nos anos 10, 20, fez o carro, mas ele não previu o trânsito, né? Então, nós estamos falando para uma galera, que são vocês aí, meus queridos amigos, são millennials, né? Geração forjada nessa cultura da internet, onde a tecnologia ela é simbiônica, né? Então, eu pergunto para você, Sandro, de maneira bem clara, como é que a gente poderia prever nos anos 90, que o Kurzweil lá previu, que em 1990, que as pessoas iam ter um gadget, né, que é o smartphone, que ia fazer revoluções no mundo, como é hoje. Você vê Beirute lá pegando fogo, os caras filmando, né? O Deep Blue computador bateu o Kasparov, né? Então, a gente tem que perguntar assim, como é que vai ser? E aí, o meu planejamento de vida é a cada 4, né? Então, estamos em 2020. Se eu te perguntar assim, Sandro, como é que vai ser a nossa vida profissional em 2030? Agora, visionário Sandro Lunardi Nicoladelli. Olha, o meu horizonte estava bem mais próximo, tá vendo? Eu queria fazer uma bela festa com muito rock and roll no meu aniversário de 50 anos. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas, pensando profissionalmente, é muito difícil, é quase impossível pensar e planejar algo do ponto de vista de uma atividade que depende muito de uma relação nacional, porque a regulação nacional é que define a nossa atividade profissional. A única coisa que me vem à mente é estabelecer um prognóstico de 10 anos é que certamente o que está acontecendo nesse momento é uma revolução, no sentido de alterações profundas na forma de contato com o cliente, que é aquilo que você perguntava, na forma de manejo das demandas ou das controvérsias na justiça, mas creio também, isso te dizia ontem, que a gente, aos poucos, vai migrar daquele modelo que era primordialmente o modelo do conflito para o modelo da construção de soluções consensuadas, ou comumente conhecido mediações, né?
e será, evidentemente, uma atividade com muita tecnologia e inteligência artificial incidentalmente potencializando a atividade do profissional de direito. Se fosse fazer um prognóstico, eu creio que a gente estaria nessa dimensão e cada vez mais profissionais fora dos grandes centros, né? Mais descentralizados, talvez com escritórios referência em determinada temática, onde profissionais autônomos que sequer tenham vínculos com o escritório usam como se fosse, em tese, um grande coworking, enfim, o projeto por aí. O que você está falando, eu entendo dentro de um negócio chamado diretriz institucional do escritório, né? Então, se você pensar assim, as bancas como elas existem hoje, então vamos falar do mercado de advocacia de Curitiba, né? Então, nós temos lá, em Curitiba nós não temos grandes escritórios. Antes que alguém me atire uma pedra, né, dos supostos grandes escritórios, é que nós não temos escritórios com mais de 1.000 advogados, 800 advogados em Curitiba, né? Então, nós temos escritórios de médio porte, escritórios de pequeno porte, temos os escritórios boutique e temos os solo practitioner, que eu falei para os meninos, são as portinhas, são os sociedades unipessoais, né? Eu tenho o sonho de ter a minha portinha, meu escritório, meu boteco, tal, é o solo practitioner. Muito bem. Então, se a gente for perceber dentro dessa lógica, tudo isso vai se transformar, eu concordo com você. Eu acho que a tendência, e para vocês que estão se formando aí, qual é o segredo da vida? Nunca parar de estudar. Conhecimento, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, né? Então, dentro dessa lógica, a gente precisa compreender um plano de estudo. Então, quais são os grandes temas que... Vamos falar do direito do trabalho, que é a tua praia, Sandro. Quais são os grandes temas afins ao direito do trabalho que nos próximos 10 anos vão pintar como tendência? Vou chutar aqui, tá? Green jobs, né? Empregos verdes, né? Empregos relacionados à economia solidária, eu tenho mestrado, né, Sandro? Relacionado a essa interatividade e essa necessidade de compartilhar, sei lá, cooperativismo, enfim. O que mais é tendência? Você que é um homem que tem conexões na OIT. Fala aí, Sandro. Veja, o que está colocado para o momento, claro que qualquer avaliação que eu faça em 14 de agosto de 2020 está sempre influenciado pelo momento extraordinário da pandemia, né? Porque ele não era ordinário, nesse sentido que que eu afirmo extraordinário. Mas a projeção que a OIT sempre estabeleceu, né, e sobretudo na declaração do centenário, e é uma questão que até Edésio falava, veja que interessante, tá vendo? É necessário ter um padrão regulatório para pequenas e médias empresas. Claro. Não é olha, sacadíssima isso, né? Não é possível tratar igualmente. Veja, nós temos direitos que são fundamentalmente aqueles do artigo 7º, que qualquer trabalho humano que seja tomado por outro deve respeitar. Mas o tratamento, embora seja um parâmetro civilizatório mínimo de qualquer sociedade, a regulação do trabalho cumpre esse papel, mas você não pode tratar do ponto de vista de exigências. E eu tenho, assim, e tenho autoridade para falar isso, porque sou advogado, trabalhadores, mas não dá para ter o mesmo tamanho de encargos, e não só do ponto de vista remuneratório, mas, eventualmente, de simplificação de procedimentos. Você não pode tratar a quitanda da pastelaria igual a um banco. São dimensões diferentes. Claro. É evidente que você tem um núcleo mínimo de responsabilidades que são proteções essenciais no que diz respeito à dignidade do trabalhador, dignidade de qualquer ser humano, né? Que precisa ser regulamentada por um escopo próprio. Ocorre que a disrupção das novas tecnologias rompeu a ideia
de trabalho tomado numa relação de emprego. Então, o tema do momento, né, só para ilustrar, é o tema das plataformas. Né, o iFood, o Uber, como é que se dá a relação de trabalho? Né? Há, no momento, uma interdição no âmbito do sistema de justiça no reconhecimento de uma relação de emprego entre trabalhadores do transporte ou que fazem a logística do transporte de alimentos e o respectivo a plataforma que cuida disso, né? Então nós temos um aspecto disruptivo no sentido de desmontar os modelos tradicionais de relação de trabalho. É evidente, eu tive a honra de participar de um debate recentemente com o professor da Sociologia do Trabalho, lá, o Ricardo Antunes, né? Ele tem modelos prontos para a definição disso. Eu tenho muitas dúvidas, porque são modelos diferentes que não podem ser analisados a partir de premissas anteriores, porque as relações mudaram. As ferramentas anteriores, sim, nos auxiliam a compreender a realidade, mas necessitam critérios mais qualificados para a compreensão do fenômeno das relações de trabalho. Então, portanto, tá vendo, respondendo objetivamente a tua questão, o trabalho humano e a regulação do trabalho humano sofre e sofrerá profundas modificações. Então, essa percepção que você teve agora, ela é fantástica para o contexto. Porque o que eu dizia antes? Que nós temos que ter uma competência organizacional que é básica. Vou fazer advocacia trabalhista reclamante, ou reclamada. Mas ou aí mista, eu preciso compreender... ou mista, ok. Mas eu vou precisar ter o quê? Uma competência organizacional seletiva, que é observar que eu preciso me capacitar dentro de uma nova lógica do mercado. Isso é estratégia. Então, a diretriz, ela é institucional, ela é de capacitação, ela é de motivação, né? Porque se a gente não tiver motivação para a transformação, para o querer, para o saber, não vai acontecer, por mais que você tenha tecnologia, gestão financeira, etc. Então, eu acho que a ideia, ela está muito ligada a duas coisas, que aí é o básico do gestor. É meta, né, eu preciso saber para onde eu vou, e programa de ação, como eu vou. Né? E aí nós vamos chegar na ideia do quarto e último tema da nossa aula. Né? Então, a gente falou do imperativo do serviço, né? Falamos dessas competências, das percepções no começo da nossa live, passamos a tratar de aspectos legais e éticos, dentro da lógica do Regulamento Geral e o Estatuto da Advocacia e Código de Ética, né? Estamos falando de potencializar a produtividade, e essa é uma prosa que vai meses, né? É muito interessante, mas eu acho que a gente tem que fechar agora com essa história de como é que a gente obtém o tal do resultado, né? Então, como é que a gente começa a perceber que pode dar certo? Então, eu costumo dizer, Sandro, que o resultado, que é o R, é igual a POFT, P-O-F-T, né? Então, o que é POFT? Resultado é igual a pessoas, objetivos, ferramentas e tempo. O Aristóteles, nosso grande filósofo grego, né, dizia assim: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas ela é um hábito. Né? Então, se a gente pensar assim, modus operandi de gestão, né? Centenas de livros de gestão. Você vai na livraria qualquer, você compra o que você quiser. Na internet, então, milhares de coisas. Mas quando a gente fala em pessoas, né, a gente está falando da gente. Então, se a gente não compreender e não tiver um planejamento, né, Sandro, daquilo que a gente quer saber, a gente não vai para frente. Então, as competências para a nossa geração, moçada, a gente tinha que saber falar uma língua e saber mexer no computador, né, Sandro? E precisava fazer uma faculdade, uma pós, a gente era inquieto, fomos estudar para frente, fazer mestrado, doutorado e tal, mas a gente tinha que ter uma competência
Ok, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. E hoje isso é uma coisa tão distante, né? Então você precisa entender que você precisa. Hoje tem curso de mídia digital para advogado. Além dos inteligência emocional, programação neurolinguística, vença você mesmo, né? Eu não sou seu guru, né? Do Tony Robbins, então, enfim, N situações. Mas a questão-chave está na pessoa. Na sua pessoa do empreendedor, na sua pessoa que vai fazer a gestão, e nas pessoas da tua equipe. Porque se você contratar alguém para trabalhar e não tiver, vamos usar uma palavra dos anos 90, nessa tesão, se não tiver liga, não dá certo. É igual relacionamento, se você não estiver feliz, não flui, não te dá alegria, não vibra, não tem a vibe. Então, por isso que eu digo que equipe, como é que você motiva a equipe? Você motiva a equipe quando a equipe ela está ligada no 220 naquela ideia do que o escritório pretende ser. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu hoje que trabalho com equipe reduzida, já tive 2 escritórios, é assim, por uma questão de estratégia. Eu tenho um plano de metas aqui, Sandro, que quando entra um dinheirinho maior, todo mundo recebe, até a senhora que limpa. E é fantástico você dar 200, 300 reais para a senhora que limpa fora do salário. E ela fala, doutor, por quê? Não, porque a gente teve resultado aqui e tal. Muito obrigado. Essa pessoa, ela vai fazer o tal do vestir a camisa loucamente. E não é o 300 reais ou 200 reais que eu estou dando para ela que vai deixar ela mais rica ou mais pobre. Bom, tem gente que fala, tá vendo, isso é uma loucura. O importante é você pagar o salário certinho. Cada um faz de um jeito. Mas por isso que eu estou dizendo, as pessoas, elas precisam estar animadas. Elas precisam compreender que quando você dá um valor de um resultado, mas quando você precisa cobrar, a cobrança vai acontecer e a pessoa vai fazer. Pode falar, fala aí. O plus, quando você dá o plus. Claro. Então, se eu perguntar assim, isso é uma pesquisas, Instituto Gallup faz pesquisas com grandes departamentos jurídicos de empresas do mundo inteiro e com escritórios de advocacia, pergunta assim, você tem a oportunidade no seu trabalho de fazer o que você faz de melhor? E aí, Sandro, o resultado é espantoso e ruim. 36% só diz que sim. Sério? Ou seja, as pessoas estão lá trabalhando para ganhar o salário, né? Isso é muito ruim, porque para você transformar a sociedade, o mundo, você precisa mais, né? Então, mais do que simplesmente receber o salário. Então, às vezes, isso é um imperativo ruim de falar disso, né? Porque, às vezes, quanta gente faz concurso público por causa do dinheiro e acha horrível estar trabalhando naquele lugar para ganhar 10 mil por mês pro resto da vida, né? Em tese, nunca podendo ser demitido, né? Então, e lidar com essa frustração, né? Então, por isso que eu acho que quando você empreende, tenha do teu lado gente que esteja na mesma vibe que você, né? Que acredite naquilo que você acredita, né? Então, primeiro, pessoas. Segundo, objetivos. E aí vai Maquiavel, né? Maquiavel é bacana. Não existe nada mais difícil de fazer, nada mais perigoso de conduzir, ou de êxito mais incerto do que tomar a iniciativa de introduzir uma nova ordem nas coisas. Porque a inovação, ela tem inimigos em todos aqueles que não se saem bem sob as condições antigas. E defensores que não são nada entusiásticos entre aqueles que não se saem bem na nova ordem das coisas. Ou seja, do meu jeito é o certo e acabou. E não é mais assim, né, gente? Então, lute nos teus objetivos, moçada, nos seus objetivos aí, contra aqueles que não querem a inovação. Porque a gente precisa compreender que estratégia, para ela ser vencedora, ela precisa ser ousada. Claro, com limite, não é loucura. Vamos lembrar a diferença de sonho e visão organizacional. Né? Então, o que o Maquiavel quer dizer com isso? Gente que desde que o mundo é mundo, tem gente teimoso, que não aceita. Agora, se você for sempre pelo caminho que os outros desenharam, a tua chance de ter êxito é muito pequena. Né? Então, desenhe um caminho novo. Né? Então, resultado, pessoas, objetivos. Bom, aí vem o F. Sandro Lunardi, meu companheiro, ferramentas. Né? Gente,
cada vez mais nós vamos usar ferramentas para que a gente possa se melhorar mais rápido, ter resultado mais rápido, falar com o nosso cliente mais rápido. E veja, lidar com o dinheiro mais rápido, né? Então, se a gente não tiver a compreensão que a advocacia, ela é um negócio, ela é uma empresa, gente, ela não é uma limitada, ela não é uma SA, né? Mas ela é uma empresa, ela tem que ser gerida como uma empresa, né? Então, a gente tem que buscar esse arcabouço ferramental da pós-modernidade para dar sustentabilidade para o nosso negócio, né? Então, tem muito gestor que não compreende isso. E aí se bate, aí reclama, etc. Faz sentido o que eu estou dizendo, Sandro? Total, total. Porque a ferramenta, diferente da nossa época, que passávamos da transição da máquina de escrever para o computador, né? Então, a gente é formado no ano de 95, né? As máquinas, os computadores já estavam na vida dos profissionais de direito, eu creio ali 3, 4, 5 anos, né? Digamos assim. 5 anos, com certeza. A virada de 80 para 90 foi determinante para o uso de ferramentas tecnológicas. Hoje, a questão que se coloca é o gerenciamento da enormidade de ferramentas à disposição. Positivo. É um outro desafio. A ferramenta, eu posso pegar um celular, com um celular eu posso desenvolver advocacia. Um celular. É só né? E a rapaziada hoje tem o dedo mais rápido até para digitar, eu não tenho essa habilidade no celular. Então isso é assim, ó, eu acho que a tecnologia é um espelho, né? Para usar uma alegoria lá do Jorge Luiz Borges, né? Bibliotecas e espelhos, né? A gente precisa se ver nela, né? Precisa se ver e compreender que ela está aí só para nos ajudar. Então o resultado é igual a POFT: pessoas, objetivos, ferramentas e T de tempo, né? E o tempo é uma linguagem, né, professor Sandro Lunardi, né? Então a linguagem é um pássaro no céu, né, companheiro? A linguagem, né? É um pássaro no céu e voando, né? A gente começa a compreender o ambiente. E como entender, eu te pergunto, a linguagem do tempo, né? Este maravilhoso vilão que nos oprime a cada dia, né? Então vamos lá, né? O tempo é a insônia da eternidade, o alimento dos ansiosos, né? O tempo é o que nos oprime, né? O tempo, a gente não tem tempo, a gente tem, eu estou sem tempo e tal. Então eu queria perguntar aos amigos que nos assistem se eles gerem bem o tempo, né? O que fariam se tivesse uma hora a mais, né? Se já estudaram a história lá do Vilfredo Pareto, né? Que diz que 80% das consequências vem de 20% das causas, né? Por que o tempo é tão bandido às vezes, né? Por que a gente quer tudo agora, né? Então, eu acho que quando a gente começa a compreender que nem tudo sai na hora, né? Que tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim, a gente começa a compreender que a performance é um conceito interessantíssimo, porque o que interessa não é o resultado, é o durante. Porque enquanto você desenvolve, você aprende, você erra e acerta. Aristóteles, novamente, né, o empirismo, né? Então, claro que eu quero ganhar tanto por mês, claro que eu quero ter mais e melhores clientes, mas durante o caminho vai aparecer aquela pergunta que não quer calar, né? Que é o paradigma de tudo isso, né? Que é o conhecimento, né? O paradigma teórico do saber, do conhecer, do por que a gente está aqui, da habilidade do que fazer, né? Como fazer, como é que a gente lida com tudo isso, e a atitude, que é a motivação, que é o querer, né? Então, eu acho que se a gente não botar no papel, e essa é a dica para fechar esse tema, você precisa pôr no papel aí, você guri, você guria, né? Está se formando aí 21, 22, 23, põe no papel, faça como eu, planeje por Copas do Mundo, né?
Então, a cada 4 anos, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero ter? Eu quero ter um carro, ter uma casa, ter um escritório, ter filhos. Põe no papel, porque se você não escrever, a coisa não flui. E não tenha medo se você não chegar na meta. Né? Quem dera todos atingíssemos todas as metas sempre, aí não teria graça na vida. Né? Então, o que eu quero concluir dentro dessa lógica? O X da questão está dentro de você. Então, se você falar assim, eu vou empreender e eu quero fazer a minha sociedade unipessoal no direito do trabalho, você vai fazer. Mas compreenda que você precisa ter um plano de ação, você precisa ter uma estratégia, compreender que você precisa de pessoas, você precisa saber o que você quer, que são os seus objetivos, né? E você precisa ter as ferramentas à tua disposição. E essa ideia do planejamento é a ideia do tempo, né? Então, por isso que eu digo que o tempo é o alimento dos ansiosos, né? Eu acho que isso é Mário Quintana, né, Sandro? Então, essas são as observações que nessa hora e 20, eu acho, foram interessantes a gente tratar. Como eu disse no começo, a ideia, moçada, era fazer um bate-papo que fosse muito linkado com a vida real, porque a gente vive isso, milita isso, né? Eu, como mentor de carreiras jurídicas, como professor de ética e vida corporativa, etc., dando aula em MBA, pós-graduação, etc., a gente sabe a vivência, sabe a frustração da moçada que às vezes está no mercado de trabalho ruim, né? Que muitas vezes tem medo de empreender. Então só tem um jeito, gente, é estudar, papirar, compreender todos esses conceitos à luz da pós-modernidade, tudo isso que está à disposição da gente, né, Sandro? Então eu acho que a ideia era trocar uma ideia dentro dessa lógica, né, Sandro? Acho que é por aí. Sim. Excelente, querido Taverna, muito bom. Lembrando que o Taverna fala tudo isso e também exerce a profissão de advogado, né, Taverna? Então, dia positivo, estamos aí, dia a dia, militando na advocacia. Exato. É contrato, cliente, ligação, viagem, né? É isso. Positivo, né? Então, veja, o professor Taverna é uma pessoa que eu vou dar alguns detalhes que vocês não conhecem, né? O professor Taverna que tem na sua trajetória o conhecimento profundo de Ozzy Osbourne, né? De todas as canções épicas, né? Lideradas por esse mago do rock, mas foi um sujeito que a vida transformou em advogado, um sujeito estudioso que saiu da caixinha, né? Ele poderia aqui estar falando de os aspectos recursais do processo civil. Não, ele foi estudar filosofia, né? Sai da caixinha, vai para uma outra área do conhecimento, foi estudar linguagem, né, professor? Foi o Wittgenstein, é isso? Opa, sim. Então, ousei criticar Kelsey, né? Então olha, trouxe da filosofia elementos importantes para a reflexão do direito, mas, sobretudo, para aspectos que já compunham a sua trajetória enquanto professor, no sentido de que ele já ministrava e foi professor de longos e longos anos, não só do Unicuritiba, mas diversos cursinhos de ética profissional, ensinando o que se deve e o que não se deve fazer na nossa profissão. Então, essa comunhão nesse aspecto que a filosofia interage com a nossa profissão, que é a ética profissional, o compôs como esse sujeito que foi para além disso, né? Foi compreender que para o exercício de uma atividade ética profissionalmente, eu também demando algumas ferramentas que estão para além do direito, na administração, na filosofia de vida mesmo, e todos nós estamos muito felizes com a sua intervenção dessa manhã, porque, na verdade, foi quase uma sessão de coaching aqui para todos nós, né? Dando, sobretudo para os nossos alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal, ferramentas, elementos para eles, a partir desse nosso encontro, pensarem em questões. Né? É evidente que nem tudo estará resolvido ou respondido com essa hora e meia de conversa com o professor Taverna. Ele trouxe alguns inputs para vocês refletirem ao longo do tempo, ao longo desse semestre de encontros, para a gente trocar ideias, interagir, eu mesmo fazer esse diálogo com vocês mais próximo, para que a gente possa orientá-los. Né? Eu acho que a minha disciplina tem esse fundamento, tá vendo? Eu não estou preocupado
em discutir os aspectos teóricos. São fundamentais para o exercício da profissão. Mas o meu compromisso ético com eles é fazer a orientação, sim, profissional, conhecendo a prática, evidentemente, mas tendo esses elementos que você trouxe nessa manhã, que são fundamentais. Eu posso ser o melhor sujeito, veja, um grande advogado que faz ações rescisórias, conhecimento técnico especializado, dificílimo, mas se eu não tiver cliente, isso nada adianta, de nada adianta. É verdade. Ou eu sou um grande pesquisador e não tenho clientes, eu não consigo exercer a advocacia, porque a advocacia se exerce com esse conjunto de relações que você vai construindo ao longo da sua vida e vai sedimentando a sua carreira profissional. Né? Excelente. Eu adorei esse formato, eu acho que foi muito interessante, e eu ratifico o que eu disse há pouco. Sandro, eu fico à disposição da moçada, pode dar meu e-mail aí, né? Tá. Porque, assim, o compartilhar de experiências é fundamental. Então, para quem quiser trocar ideia do particular, estou super à disposição, tranquilo, porque é assim que a gente vai para frente. Então, isso vale sempre para a vida. Vá atrás daqueles que sabem um pouco e estão a fim de passar o pouco que sabem para você. Porque tem muita gente que sabe que não quer passar, que banca o herói, né? É meu conhecimento. E tem muita gente que não sabe e que quer passar e passa errado. Né? Então, assim, compartilhar esse pouco de experiência que a gente tem na vida para poder gerar frutos para todo mundo. Eu acho que isso é o grande referencial, né? Eu só agradeço, foi excelente. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à sua disposição, meu companheiro. Obrigado, professor Taverna. Tem algumas perguntas, mas depois eu repasso a você e é fundamental. Eu quero agradecer o teu tempo, a tua disposição de nos compartilhar tuas ideias, teu conhecimento, tuas práticas com todos nós. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Excelente, um abraço a todos, um excelente final de semana. Valeu. Valeu, obrigado.